Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Rapaziada, Corinthians venceu agora o Novo Horizontino por 1-0 fora de casa. Corinthians venceu por 1-0, gol de Héctor Hernandes, né? Um gol aí, segundo gol do Héctor com a camisa do Timão. Então, será que é um sinal de que o Dorival já está trabalhando de verdade? Vamos discutir isso e mais. Mas antes, rapaziada, 11h30 e eu gravando aqui pra vocês pós-jogo, hein? Eu acho que merece sua inscrição e o seu like, hein? Eu acho que merece. Se você curtir, assim, de verdade o canal, pode até ligar o sininho, porque o que o sininho faz, rapaziada? O sininho, ele permite as notificações do canal, a cadência de notificação que você quer, né? Então, geralmente ele vem no personalizados, então só vai mandar alguns vídeos que eu postar. Mas você pode colocar para todos os vídeos que forem postados no Mosqueteiro de Itaquera aparecerem para você. Ó que massa. E hoje, rapaziada, estamos com uma novidade aqui para vocês, né? No caso, eu estou. Vocês podem estar vendo aí essa barrinha, né? Essa meta e esse texto. Bom, rapaziada, o que é isso? Criei um Live Pix, né? É uma plataforma, enfim, que vocês podem doar, e, enfim, se eu estiver em live, por exemplo, você me manda R$3 e manda um áudio falando de algum jogador do Corinthians, por exemplo, né? Se eu fizesse uma live sobre, e aí apareceria ao vivo, todo mundo ouviria ao vivo a sua mensagem, e aí, enfim, você pode contribuir com diversos valores, etc. Essa é a plataforma, mas o que é isso? Rapaziada, isso aqui é uma meta que eu criei, tá, pelo LivePix, para arrecadar fundos monetários, né, para um microfone, né, rapaziada? Para quem não sabe, eu gravo com o microfone do meu fone de verdade. Então, por exemplo, se eu for jogar algum jogo, quiser transmitir, enfim, react, essas coisas, que são 2 áudios, né, eu não consigo separar, porque tudo é do meu fone, então ou a minha voz duplica ou minha voz não sai. E aí, enfim, fica zoado, né? Então esse microfone aí, Fifine K688, tava vendo, é um ótimo microfone pro valor dele. E, enfim, acabei decidindo por esse em vez de um equivalente que é o AM8. Então, inclusive, fica uma recomendação aí se você estiver precisando de microfone. Então, se você puder ajudar, daqui a pouco vai aparecer um QR Code aí no outro canto da sua tela, né? No canto esquerdo vai aparecer um QR Code, você pode escanear e cair direto na página para mandar a sua doação para mim, né? Pro meu perfil. Se puder, muito obrigado. Se não, só dá essa força pro canal aí de se inscrever e deixar o like. Já tá ótimo também, tá, rapaziada? Então, vamos lá pro que interessa. Bom, o Corinthians hoje tinha um compromisso marcado. Hoje não, né? Provavelmente ontem, né? Até eu postar o vídeo. Mas, enfim, hoje, né? Pra mim, no dia 30 de abril, último dia do mês, o Corinthians tinha um compromisso pela Copa do Brasil, rapaziada, numa competição muito importante, porque é a que mais paga dentre as disputadas. E, enfim, a Copa do Brasil também é uma competição que nós estamos indo muito bem. Nas últimas 3 edições, a gente chegou no mínimo na semifinal. E uma foi uma final, né? Aquela final ali dói demais. Mas enfim, Corinthians iria enfrentar o Novo Horizontino no Jorjão, acho que é o apelido do estádio dos caras. Enfim, lá em Novo Horizonte. A estreia do Dorival. Opa, pintou o QR Code aí, hein, rapaziada. Tem até uma mensagenzinha aí da hora. E bom, só você escanear e pronto, você já vai estar na página. Só isso. Enfim, era um desafio, né? Mas tinha um otimismo pela estreia do Dorival, etc. Mas eu falo assim, o que eu estava esperando desse jogo, eu não vou usar como um cadenciador, assim, um medidor do trabalho do Dorival, né? O que eu acho que vai ser esse trabalho. Porque é um jogo fora de casa, né? Estreia, fora de casa já é complicado. É um adversário que é perigoso, não, no papel não é difícil, mas é perigoso. A gente sabe como esses times são, né? Por exemplo, o Remo, na Copa do Brasil de 23, ganhou da gente de 2-0 na casa deles. Então, podia oferecer, sim, muito perigo. E, enfim, time reserva, né? Eu não acho justo usar esse jogo, que não foi muito bom, né? Vamos falar a verdade, para analisar o trabalho do Dorival, né? É muito importante que o Héctor Hernandes melhore, né? Eu acho que ele é um 9, assim, ele pode agregar como um 9,
mas não mais do que isso. Porém, sendo um bom 9 já tá bom. Então, esse trabalho de potencialização talvez dê bons frutos, né, pro Corinthians, que tem várias peças assim que podem ser recuperadas, né, terem seu futebol recuperados. Por exemplo, o Coronado, que inclusive ficou no banco hoje, tá desde o começo, infelizmente. Mas, enfim, peças como o Maicon, Rian, Héctor Hernandes, né, o autor do gol, Thales Magno, né, que, enfim, mais ou menos, jogaram. Mas eu queria dar destaques da partida para Mateuzinho, de novo mostrou muita raça, jogou bem. Para mim, jogou bem. É muito importante ter um jogador defensivo de raça, né, que não seja só técnica, porque a gente sabe que não é só isso que compõe um bom defensor, né? Então, ele dá vida, ele erra no lance, ele corre, ele vê uma boa oportunidade, ele corre também, ele sobe, porém ele é mais controlado, né? Ele consegue voltar melhor ainda. Acho o Mateuzinho um bom jogador, tá? E o autor do gol, né? Então, o Héctor Hernandes é outro destaque da partida. Parabéns, espanhol. Parabéns pelo seu segundo gol com a camisa do Corinthians, que ele se transforme em 200. Bom, rapaziada, minha opinião sobre o jogo é um jogo assim, morno, né? Nota 5, assim, bem na média, mesmo bem na régua. Jogo nota 5 porque eu acho que poderia ter sido muito melhor, mas pelo menos não foi ruim. Não foi tão ruim como poderia ser, mas poderia ser melhor. Então, não. 6 pela vitória, né? Não ter sido um empate. 6 pela vitória, 5 pelo futebol jogado. Então, que eu acho? Eu acho que o Corinthians, ele surpreendeu fazendo gol no primeiro tempo, mas não estava melhor. Essa que é a verdade, o Corinthians não estava melhor que o Novo Horizontino, em boa parte do jogo não foi, né, exceto assim, após fazer o gol, a gente sabe que tem times que tem aí que a gente vê a diferença dos times. Tem uma mão ali, uma parte dos times que fica muito frustrado, fica baqueado, enfim, demora para se recompor. E tem outra leva, né, de times que conseguem se recompor assim, imediatamente, que começam a partir para cima para buscar empate, buscar o resultado. O Novo Horizontino foi esse daqui, né, é bom para nós, escolheu essa mão e sentiu o gol, né, não conseguiu uma reação. E isso foi bom porque o Corinthians ficou um tempo melhor no jogo e isso foi responsável por talvez cadenciar o primeiro tempo, né? Porque se eles fossem para cima, talvez eles fizessem um gol sim. Mas, enfim, não fizeram. E assim se encerra o jogo, tá? O gol saiu no primeiro tempo. Até teve chances de gol, mas na verdade é mais pro Novo Horizontino, tá? Em cruzamento. Teve um lance muito top, cara, porque o cara acabou de entrar, se eu não me engano. E, enfim, o cara já teve uma chance absurda, a bola sobrou pra ele sozinho. Só que o erro dele foi querer chutar de direita. Ele tava retinho assim, mano, pra chutar de esquerda ia ser gol. Do Novo Horizontino, tá? Mas ainda bem que ele chutou de direita, enfim, foi pra fora, e é isso, né? Direita sempre dando errado. Quanto ao Corinthians, não me recordo se tiveram chances, assim, de gol, né? No máximo ali do Yuri Alberto, teve uma de verdade, né? Mas aí o zagueiro se atrapalhou com ele lá, enroscou no goleiro, né? E, enfim, não tivemos muitas chances, então foi um jogo de uma bola, né? A gente fez o gol e é isso. Acabou o futebol. Na verdade, acabou o futebol do segundo tempo para frente, né? Até o final de jogo. Mas queria falar um pouquinho sobre umas coisas extra-campo, mas que afetam o campo, né? O uso de sinalizador, rapaziada, como protesto, né, da fiel torcida. Vocês podem estar vendo algumas fotos aí, né, que eu printei, né, vendo o jogo. Enfim, muita fumaça mesmo, tá, rapaziada? Inclusive era até ruim porque tava no nosso campo a fumaça, né? A torcida barra fumaça tava indo pro nosso campo. A média do ingresso tava R$200, né, pra torcida visitante. Então, como protesto, como é tradição, as organizadas, quando isso acontece, elas soltam sinalizador, fumaça, enfim, elas causam, né, no ambiente. A minha opinião sobre isso é que, assim, talvez deva ser protestado mesmo, apesar de ser um tratamento um pouco diferente, porque não é, por exemplo, um jogo contra Flamengo, contra Palmeiras, contra São Paulo, não. Vou tirar o Palmeiras e o São Paulo porque é torcida única, mas enfim, é Vasco, Fluminense, Botafogo, não é.
É um time pequeno, né? O Novo Horizontino. É uma ótima oportunidade quando vão enfrentar grandes times de renda, né? Esse dinheiro da torcida visitante. Eu entendo, né? O protesto, eu acho justo até protestar, justo sim. Porém, a forma como é conduzida, né? Com sinalizador, não é uma punição legal, porque afeta todo mundo, e o pior é que pode afetar o clube em si, né, com jogos com portão fechado, suspensão, enfim, é muita coisa que pode acontecer por essas merdas, tá, rapaziada? Tivemos isso, né, o escândalo aí de sinalizador de novo, né, de protesto. Além disso, tivemos um senhor engraçadinho que invadiu o campo. Eu confesso que eu achei muito engraçado, porque o segurança do Novo Horizontino correndo atrás do cara, mano, é muito legal. Mas enfim, provavelmente o cara vai ser preso e vai ficar um tempinho até ser liberado aí. Mas pelo menos ele fez a graça dele, né? Essa invasão de campo aí. Não sei porquê, porque o jogo nem tinha acabado, né? Pra, sei lá, pedir foto pra alguém. Enfim, o cara só meteu o louco mesmo. E pela camisa ele era corintiano. Então, mais um pra um bando de loucos de verdade, né? Louco de verdade. E é isso, minha opinião sobre esse protesto, rapaziada. É isso, tá? É justo protestar contra esses ingressos absurdos, cambismo, enfim. Protestar é normal, é justo, tem que existir, senão seria uma ditadura, né? Mas tem que ser repensado. Até por vir da organizada do Corinthians, é uma situação que pode causar muito prejuízo, muito dano à imagem do clube e judicialmente também. A gente viu aquele caso da Libertadores, né? Por exemplo, não foi exatamente igual, né? Mas, enfim, eu tô usando como exemplo porque é o mais alto que pode chegar, né? Levou à morte daquele garoto, enfim, é muito triste, mas enfim, desculpa por ter trazido isso aqui pro vídeo, mas é só um exemplo da onde que essas pequenas coisas podem chegar. Pequenas bobagens, pequenas bestagens, pequenos erros podem levar a grandes consequências, tá? Então, vamos refletir, vamos pensar antes de agir, e isso fica aí eternizado na mente de vocês, tá? Essa frase aí. Mas voltando pro jogo, não tem mais muito o que falar, tá? O jogo ficou bem morno, na verdade. Depois de você ver Barcelona 3, Inter de Limão 3, você ter que ver Corinthians 1, Novo Horizontino 0, é só porque é o Corinthians mesmo, mano. Porque, rapaz, eu preferia estar vendo CSA e Grêmio, cara. Porque, assim, pelo que eu vi, o CSA começou ganhando, o Grêmio virou e o CSA virou de novo, com gol aos 87. O gol da virada do Grêmio tinha saído aos 80. E aí o gol de empate do CSA 87 e nos acréscimos 90 a mais, o cara faz um gol de virada, mano. 3-2 pro CSA, cara. Tomara que o BBBB 3, né? BBB Grêmio caia dessa vez, cara, porque o time chato, hein? O time é chato, a torcida é horrível, com todo respeito. Não, com todo respeito não, horrível mesmo. Enfim, tô poucas mesmo. Mas sobre a estreia do Dorival, que bom que tenha sido com uma vitória, né? Ninguém quer começar perdendo, né, o seu trabalho, né? Vai começar o trabalho e você perde. É tipo você apagar os arquivos da empresa no primeiro dia de trabalho, né? Então, que bom que foi com vitória. Não foi uma vitória, né? Mas foi uma vitória. Então tá bom, né? Era o que a gente precisava. Não vou julgar, porque com as condições de jogo, rapaziada, e com o próximo jogo que está por vir, visando outras competições, visando recuperação no Brasileirão, né? Contra um adversário difícil, que é o Internacional, mas pelo menos é na Neoquímica Arena. Acho justo como foi conduzido o jogo de hoje, né? Com times reserva, enfim, mais controlado, né? Fizemos um gol, eu acredito que deu sorte, tipo assim, pô, fez o gol, mano, beleza, agora tá de boa aqui, ó, pode acabar o Wilton Pereira, pode acabar. Talvez os jogadores entraram em campo pra empatar, tá? Mas ainda bem que ganharam, né? Porque deixa a gente bem mais seguro pra volta, que eu também vou cobrir um pós-jogo, tá? Pode ter certeza disso. E que agora será na Neoquímica Arena, né? E nesse caso eu já espero um time diferente do que foi hoje. E que seja assim, ó, 1, aí já 2, aí já 3, aí já 4, aí já 5. 5-0. Só 5, tá? Só 5. Tá bom. Só 5-0 no Novo Horizontino é capaz. Pode acontecer, vai. Eu acho que não. Mas
Então, quem estiver julgando o Dorival, gente, falando que o time jogou mal, ou também estiver superestimando que o time jogou muito bem, que, enfim, qualquer opinião já montada, né, baseada, né, já embasada, na verdade, embasada, gente, um jogo, né, um jogo, assim, nota 5, parabéns pela vitória. Eu espero que o Dorival seja muito agraciado aqui, né? Que ele consiga fazer esse time jogar bola, consiga recuperar futebol aí de Héctor Hernandes, de Maicon, de Igor Coronado, principalmente. Inclusive ele até teve uma conversa, né, aparentemente com o Igor Coronado, e ele quer jogar com Garro e Coronado juntos no mesmo esquema, tá? Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, porque com o Ramon Dias não dava certo, porque perdia muito na marcação. E espero que agora seja diferente, né, se ele for realmente testar isso. Mas bom, não se precipitem quanto ao Dorival. Eu vou me posicionar sobre o trabalho dele, já vou bater o martelo aqui, cara, se eu acho que vai dar certo ou não, depois do final de jogo contra o Internacional, tá? No sábado. Eu vou mesmo, tá? Isso daí eu garanto, mas durante esse pós-jogo, cara, vou ficar no muro, tá? Vou ficar aqui, ó, no muro, e aí depois eu posso ir aqui ou ir aqui, né? Quanto ao trabalho do Dorival, que eu espero. Porque assim, nos 5 primeiros jogos já dá pra você ter uma base maior, entendeu? Não, os 5 primeiros jogos sem contar a estreia, tá? Sem contar a estreia. Então vamos ver como vai se desenrolar o trabalho do Dorival. Já vou dar uma opinião mais embasada, né, mais firme contra o Internacional, tá? Que eu acredito que o Corinthians pode sim ganhar, porém, sempre lembrando, rapaziada, é um Internacional, time difícil, time grande, então tomem cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, porém eu acho que Yuri Alberto vai fazer um gol, vai desencantar, inclusive escalei ele no meu cartola, então ai dele se ele não jogar bem. Mas bom, rapaziada, é isso. Acredito que contra o Internacional será 2-0, tá? Seria bom se fosse mais gols, porém justo aqui 2-0. O mais importante é não tomar gol, cara, pelo amor de Deus, porque não tomando gol você garante no mínimo empate. Tô errado? Pois é, né? É o que eu achava. Então é isso. Seja bem-vindo, Genial Júnior. Espero que você esteja gostando da sua estadia no maior do Brasil. E vamos sempre crescer, né? Crescer juntos e ganhar essa Copa do Brasil aí, né? Porque você é viciado na Copa do Brasil. O cara já tem 3 e esse ano, se Deus quiser, vai vir a 4ª. Tamo junto, rapaziada. Esse foi mais um pós-jogo do time do povo. E é isso. Que ele sempre joga por nós. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, deixa seu like. E se puder, também contribua. Opa, aqui. Contribua com o Live Pix do canal, tá certo? Falou!